Olá pessoal, veja como tá essa produção desse cacau aqui. Olha, essa fazenda aqui fica situada na Fazenda Boa Vista, região de Várzea, município de Valença, Bahia. Olha como está vindo essa floração, birro, novos, para tudo que é canto aqui. E aqui está o proprietário, o senhor Eliezer Teles da Silva. Ele está fazendo aqui controle de produção. Então ele está eliminando aqui birros, para deixar a quantidade exata, balanceada em média, para a produção que ele deseja por planta. E eu faço acompanhamento e assistência também junto com ele. O que é que você está achando aí dessa produção, senhor Eliezer? Tá ótimo, boa, e espero que essa safra agora temporal vai ser uma safra muito boa, com uma boa produtividade, e assim é o que esperamos, resultado do trabalho que a gente dedica a fazer a cada dia na lavoura. É fácil, senhor Eliezer, tirar esses birros aí? Rapaz, não é fácil, dá um aperto no coração, porque você vem de uma cultura que quanto mais você vê o fruto no pé que quer deixar, mas não é bem assim. Quando a gente vai tendo informação e vai vendo na prática aquilo que o cacau produz, o PS319 em específico, então se deixar eles todos aí, o pé provavelmente ele não vai aguentar. Temos a experiência já nessa situação e aí temos que fazer esse controle, senão o pé não aguenta, vai dar uma deficiência e os frutos também não se desenvolvem, né? Tem esse detalhe do carrego excessivo do pé de cacau. Então, pessoal, o que ele estava querendo falar, dizendo aqui, na verdade, é que o excessivo de frutificação aqui, qualquer planta não vai suportar. Naturalmente, o pé de cacau ele aborta, né, vários frutos, né? Mas o PS319 é um cacau, vamos dizer assim, por experiência, ele é ousado, né? Ele é teimoso. Ele mantém a frutificação, mesmo que nem que seja pela última vez, mas ele mantém e segue o ciclo dele até ele morrer. Então, se deixar, vai acontecer que ele vai perder folha rapidamente, né? E por fim, com certeza vai morrer. E se ele não morrer, com certeza você já viram esses casos, o caso na roça de vocês, que tem propriedade e tem em específico esse cultivo de PS319, que ele vai, depois de um tempo que amarelar as folhas e cair, ficar vivo, ele vai levar um tempo enorme para se recuperar e voltar a frutificar. E fora as galhas que vai secar, muitas galhas secam, então até ele reestruturar a copa, aí se ele não for muito afetado, vai levar uns 6 meses, e se for afetado leva um ano, e se for muito afetado vai levar muito tempo. E aí ninguém sabe quanto tempo, né? Mesmo com intensificação de adubo, nutrição, de forma desordenada, né? Então não vai dar essa resposta correta. E no caso contrário, a situação que ele está fazendo aqui, ele nutriu, parcelou a adubação aqui em 2 vezes para essa produção temporão de 2021, né, senhor Eliezer? Isso, 2021. A gente está no final de dezembro aqui, a gente hoje é 27, 28, né? 27 de dezembro de 2020.
E aqui espera a expectativa aqui, pelo menos para 1 hectare, entre 200 a 250, mais ou menos, nesse hectare aqui de produção. E próximo, né, do padrão do projeto 500, né? Não é exatamente um projeto 500 aqui que está se fazendo, mas particularmente ele está buscando, né, por conta própria, a chegar a essa produção e uma padronização por igual. Pode observar que a planta, a roça está de uma forma não tão aberta, não foi feito poda para o temporão, está vindo da safra sem poda, sem a poda agora, no momento, fez antes da safra. Ainda tem pé, ainda começando, a maioria está, na verdade, começando a frutificar agora. Pode ver que tem floração à vontade e frutos começando a sair. E ele está aproveitando e já fazendo o controle dos primeiros plantas que já liberou frutificação antecipada, né? Então ele está controlando para quando vir as outras plantas que for fazendo também isso por consequência, né? Em sequência, na verdade, da continuação. Pode tirar, Celeste, na ponta e na parte superior aí. A média ele está deixando aqui de acordo a média estabelecida pela adubação que foi feita, né? Com base em análise e depois com o parâmetro atualizado pela CEPLAC, os parâmetros da CEPLAC, sobre orientação aqui de outros como técnicos aqui auxiliares, então que faz aqui a visita constante e nos orienta também. Então estamos fazendo com base nisso. Então não adianta, ele está fazendo isso porque a gente fez uma experiência anterior na safra mesmo, ou seja, nessa safra anterior, que as plantas que deixou com excessivo de frutos, se não caíram muita folha e não ficaram enfraquecidas, deram frutos muito pequenos, como ele falou, né? Abaixo da média estabelecida por cada fruto. Então, com base nisso, ele já está fazendo a redução de frutos. E esse que já tinha sido feito, que foi enfraquecido, na verdade, anteriormente, já tinha sido eliminado frutos, mas não foi suficiente, que o fruto ainda ficou acima de... A adubação foi bem abaixo, ele deixou mais de 120 frutos e a planta não tinha um porte suficiente para manter, e a própria aplicação de fertilizante não foi suficiente para manter a estrutura da planta no total, da parte aérea da planta e dos frutos, o desenvolvimento, crescimento dela, né, para chegar ao padrão médio. E com base em algumas experiências aqui, ele viu que alguns frutos que era médio, era em torno de 1 quilo. E quanto mesmo? 1,2 kg, 1,1 kg. 1,1 kg mais ou menos, a 1,2 kg por 20 e poucas, 22 cabaças, é isso? 22 cabaças. 22 cabaças de PS-19. E nesse outro que deixou 120, nessa outra planta que deixou 120 frutos, a média deu quanto, senhores? 800 gramas. 800 gramas em 22 cabaças. Aí você vê, né, faz a conta por planta, vê se vale a pena ou não deixar uma quantidade. Ou seja, a produção, no caso de 44 cabaças, né, senhores, vai dar quase a média da 22 cabaças, da cabaça média, né, senhores? Mais ou menos, é isso. Ou seja, 800, vamos botar 800 com 800, dá
1,6 kg. O outro deu 1 kg, 555 1 kg e 500. e 55. Esse foi o que? O médio? O grande. Já o porte já maior, né, César? Então, em média aí, ele vai ser mais vantagem. Você veja aí se é mais vantagem ter uma planta com frutos acima de 22 cabaças para dar em média 1 kg, né? De média 1 kg. Ou você vai com a cabaça pequena, ou você vai querer frutos médios que dê 1 kg, acima de 1 kg, na verdade, né? Porque o que deu com cabaças pequenas deu abaixo da média de 1 kg, muito abaixo, 200 gramas abaixo de 1 kg. Então, aí você faz a conta, qual é mais vantagem. Se compensa deixar muitos frutos e ainda ter o risco de deixar a planta debilitada, ou se compensa, na verdade, é deixar a planta com a nutrição balanceada, com frutos médios em diante e ter uma produção boa, né? Isso não é fácil o que ele tá fazendo não ali. Quando você chega num pé de cacau na primeira vez que vai tirar os birros, você pensa umas 2 vezes assim antes de tirar. Será que funciona assim mesmo? Tem que fazer. Mas já vimos que realmente o melhor, e pelo a orientação dos técnicos também, o correto é fazer o controle de frutificação. Aqui a gente está fazendo o contrário, a gente não está aumentando mais a produção em termos agora, né? Como fazem aí que estão polinizando outros meios. Aqui a gente não tem necessidade de fazer isso, a gente tem necessidade de fazer o controle de frutos, porque já tem uma quantidade acima. Então, como você viu, essas são as plantas. Observe que as outras plantas estão começando também. Aí ela está com flor, a floração saindo, birro está saindo, desenvolvendo. Está começando a desenvolver agora, ainda estamos na época da floração. Isso aqui mais ou menos lá para março, a gente já está começando a colher os primeiros frutos aqui, com certeza já desse temporão. Então fica aqui mais um vídeo, ou melhor, o primeiro vídeo da fazenda Boa Vista, situado aqui na região da Várzea, município de Valença, Bahia. Um grande abraço, até quem sabe uma próxima aí para mostrar como ficou essas plantas de novo daqui a uns meses. Se vale ou não vale a pena. Se realmente é isso ou não é a média da produção. A gente vai fazer outra medida aqui, outra forma, e a gente já tem outro plano para essas plantas aqui que tem uma grande quantidade e capacidade de copa, de aumentar o número de frutos por planta. Mas isso é com base também na adubação, né? Na recomendação e adubação. Tchau, tchau, um abraço.